Ana Cláudia Ramos, já peguei o anel, porque a maratona das lives continua e agora, dando continuidade, eu falarei aqui com a escritora Rosana Rios. Que maravilha! E o tema da nossa live é o livro Vila Ventura. Hum, Ai, sinto o cheiro deste bairro, Vila Ventura. Vamos lá? Vamos aguardar e não é que chegou a Rosana. Vamos solicitá-la aqui. Vamos. Pronto. Enviei o convite, ela já está entrando. Oi, Rosana. Oi, Jonas, estamos Tudo aqui. bem? Tudo bem? Estamos. Que ótimo, que prazer, hein? Ao vivo Que e em cores. exatamente. E que frio, não é, Rosana? Pois é, rapaz. Muito frio. E não é que cabe à leitura, à literatura, o papel de aquecer os leitores? É E isso. essa Casa do Lobo já é uma lareira quase, né? Já chega com 10 livros no catálogo, né? Já inaugura assim. Eliandro já passou o anel aqui para nós. Olha, primeiramente, Rosana, fazendo formalmente a sua apresentação. Quando eu era adolescente, eu li Rosana Rios. Eu li como leitor, embora amasse livros, ainda não tinha pretensão de ler, né? Mas é muito maravilhoso. E eu quero fazer a sua apresentação formal aqui. Vamos lá. Rosana Rios é autora de literatura fantástica. É uma autora fantástica de literatura fantástica, infantil e juvenil, após mais de 30 anos de carreira, ultrapassou a marca de 170 livros publicados, recebeu vários prêmios literários, entre eles o Jabuti. Mora num bairro simpático, onde há uma biblioteca, lanchonete, ótica, praças gostosas, casas azuis, onde podem morar bruxas, e adivinhe só, na sua vizinhança moram outros escritores de fantasia e de mistério. A autora adora tomar café com pão de queijo e sua torta favorita é a de morango. Rosana, você não sabe o que você fez comigo. Ontem eu precisei sair do isolamento e eu fui tomar um café numa padaria para comer o pão de queijo. Ah, tá. Você acredita? Eu pensei na dona Cleusa. Eu falei, eu quero o pão de queijo da dona Cleusa. É Pois é. uma diva, Eliandro. Ela é uma diva. É muito lindo poder aplaudir a sua carreira, poder reverenciar e receber você no catálogo de uma editora que se inicia de uma maneira tão bonita, Rosana. Seja bem-vinda. Obrigada, Jonas. Eu estou achando o máximo ser entrevistada por você, porque você é sensacional. Você é um cara. Meu, você tem mais seguidores do que sei lá quem, do que a artista. Então, eu estou achando ótimo. A Casa do Lobo nasceu, né, por obra e graça da Regina Lobo, uma querida que eu já conheço de muitos outros carnavais, de muitas editoras. E quando ela me convidou, eu já entrei uivando, porque você sabe que eu sou a criadora da uivoterapia, né? Eu tenho, eu tenho uma série de livros pela editora Farol Literário que são sobre lobisomens, livros meus, da Helena Gomes. A gente fala muito de lobisomem e nós lançamos os livros na Bienal do Livro fazendo uivoterapia. Quando é lua cheia e a gente uiva, é meio perigoso. Mas é sempre muito bom. Experimenta. Não precisa ser lua cheia, mas pode ser qualquer lua. Você sai lá fora e solta um uivo assim, bem sonoro. Gente, a gente põe. A
gente exorciza os problemas. O Uivá é tudo de bom. Então, nós fizemos treinamento de uivoterapia em plena Bienal do Livro e agora vamos voltar ao Uivá, com essa Casa do Lobo que está nos recebendo com tanta alegria, com tanto talento. A Sueli, a Edna e a Regina estão fazendo os livros maravilhosos. Eu estou assim apaixonada pelo resultado. Ô, Rosana, quando você praticou essa uivoterapia na sua vizinhança, você ouviu comentários posteriores, algum zum zum zum, ou alguém aderiu também? Aqui na vizinhança ninguém diz nada não, tá? Na Bienal do Livro, quando a gente uivou, começou a juntar gente. Chamou bastante atenção para o stand da editora. E uivaram também? Hã? Uivaram? O é contagioso, sabe? Todo mundo tem um pouquinho de lobo. Não somos nós, mulheres, que nós correm com os lobos, né? Com os lobos. Todo mundo quer correr com os lobos. A gente tem um pouquinho aquele lobo interior que precisa sair, uivar é ótimo. É tudo de bom. Evocando a Clarissa Pinkola Estés, né? Isso aí. O tema da nossa live, do nosso encontro, é o romance juvenil Vila Aventura, que no término desse livro já promete um segundo volume. Eu quis esganar a autora, que ela não encerrou alguns assuntos. Eu fiquei mordido, Rosana. Rosana, primeiramente, os 4 protagonistas, a turma que frequenta a biblioteca Dom Quixote, que é a Sheila, a Dani, o Álvaro e o João. A Sheila estuda numa escola particular, os outros 3 em escolas públicas. Eles frequentam uma escola, uma biblioteca pública. Então, você já começa o romance democratizando a leitura. Que maneira generosa de iniciar uma trama. Olha, primeiro eu preciso contar a história desses personagens. Em primeiro lugar, todos os personagens desse livro, com exceção de alguns, né, mas a maioria, eles existem de verdade, eles são amigos meus. Tá? Então, a Sheila, o João, a Dani, o Álvaro, a Cleusa, tem mais um monte de personagens, o Moa, eles todos existem. A Paulette Perua também? Não, a Paulette é criatividade minha. Mas, olha, a Jaque é uma bibliotecária que eu gosto muito. Então, gente, eu preciso explicar como nasceu esse livro. Esse livro nasceu em 2007. Eu fui chamada por uma editora para fazer uma série de livros infantis que tivesse uma turminha. E eu criei essa turminha para essa série, tá? Essa série já não existe mais, eram livros paradidáticos, com matéria escolar dentro e tal. Mas as histórias dos personagens eram muito bons. Então, depois que foram destratados aqueles livros, eu reaproveitei esses personagens, eu retomei. E quando eu criei, eu tinha uma série de personagens com alguns perfis. Então, eu tinha uma menina que gosta muito de ler, ruiva, meio estourada, minha amiga. A Sheila. Eu tinha um garoto... Um menino... E a Sheila Leal tem o Luke, o cachorro? Ela tinha o Luke. Infelizmente, ele já morreu. Ah. Porque quando eu escrevi esses personagens, quando eu criei esses personagens, eles já eram jovens. Eles já não eram mais tão adolescentes quanto eles são no livro. Eles já eram jovens, eram um grupo de jovens amigos meus que eu conheci num grupo de estudos de literatura. Todos eles, tá? Então, eu comecei a criar esses personagens e comecei a jogar a personalidade deles. O João, por exemplo, o João é distraidíssimo, mas é um nerd de carteirinha. Ele adora ler, adora história, escoteiro, chefe escoteiro durante muito tempo. A Sheila tinha o look, a Dani toda daquele jeitinho dela, meio assustadinha, meio medrosa, mas super leitora. O Álvaro, nerd de computador, assim, direto. E por aí foi. A Cleusa é uma funcionária minha, foi minha funcionária durante muitos anos, até aposentar. Um pão de queijo fantástico, né? Mas, então, a maioria dos personagens existe mesmo. Claro que hoje, por exemplo, eu vou contar, tá? Vou soltar um spoiler. A Sheila e o João da vida real, eles se casaram,
estão casados há muitos anos. O Luke morreu, mas eles têm 3 cachorros agora. 3 grandes Ah, cachorros. Um monte de cachorro, tá? e eles vão se casar no segundo volume? Não. Se ainda são adolescentes, né, Jonas? Ninguém casa na adolescência. Tá. Mas muitos dos personagens que estão nesse livro realmente existem, são amigos meus que eu dei o nome e baseei um pouquinho neles, tá bom? Foi muito legal. Regina, você vai vender toda edição quando a Rosana presentear cada personagem. Cada... Por aí, por aí. Eu já mandei. O João passou aqui a semana passada, semana retrasada, para pegar o dele da Sheila. Para os outros ainda preciso mandar. Mas a verdade é que eu sou rato de biblioteca. A biblioteca Don Quixote foi baseada na biblioteca que eu ia quando eu era adolescente. Né? Ela é bem parecida com a minha biblioteca, tá? Que existe até hoje. E quando você leu a minha biografia aqui do livro, na verdade, na biografia eu disse que eu vivo num bairro que tem uma biblioteca. Mas quando eu vim morar nesse bairro, a minha casa ficava no centro de 3 bibliotecas. Tem um triângulo, 3 bibliotecas e a minha casa bem no meio. É melhor impossível, né? E Um depois, centro de energia que convergia, né? e depois vários colegas vieram morar aqui no bairro. Hoje em dia tem um monte de escritor, ilustradores, gente da literatura que mora aqui no bairro. Então, é um bairro muito rico de ideias e de energias. Mas a questão do colégio público, eu estudei a vida inteira em colégio público. Eu fui uma aluna de colégio público e eu acho que a gente tem mais é que prestigiar, incentivar e lutar para que os colégios públicos sejam cada vez mais que cada vez mais eles tenham recursos para ter um bom ensino, ter um ensino de alto gabarito, para ter professores fantásticos. Aliás, os professores e bibliotecários dos colégios públicos são a minha paixão. Eu amo quando eu consigo visitar. A gente agora na pandemia não visita, mas eu amo quando eu consigo ir a uma escola pública, porque é lá que a gente é mais bem recebido. As escolas particulares também recebem a gente super bem, é tudo muito gostoso. Às vezes tem até café e pão de queijo. Mas eu sou aluna de escola pública, tá? Eu tive o prazer de, inclusive, visitar a minha escola, a escola que eu fiz o primário, a escola que eu fiz o ginásio, de fazer atividades com os alunos lá, e eu acho que nada mais adequado para os meus personagens do que terem esse perfil. É, é, é fantástico quando você é tirado do ambiente em que você realiza a leitura e você se vê de uma maneira imperceptível na respiração das personagens, tendo sentidos, né, de olfato, de visão, de tato daquelas personagens. E eu me senti circulando pelo bairro, reconhecendo alguma das construções que você fala. O livro é dividido em 3 partes, né? A encrenca na biblioteca, o fantasma na ótica e o caso da chave dourada. E sempre com a turma. E uma coisa você falou do João, e esse João, o real, agora para mim, agora se abriram 2 livros. Os seus amigos que protagonizaram, né, o seu imaginário e os que você registrou no livro. Esse João, seu amigo, ele também gostava de bala de hortelã? Olha, você sabe que isso eu não perguntei para ele, eu inventei. Agora eu preciso até... Porque como uma das peças principais para se decifrar o mistério é a bala de hortelã, né? A embalagem da bala de hortelã é uma das pistas, porque eu trabalho muito com mistérios, com enigmas, né? Então eu precisava que ele gostasse de bala de hortelã. Eu vou perguntar para ele, eu vou mandar uma mensagem para ele ainda hoje perguntando se ele gosta de bala de hortelã. Mas os personagens continuam no próximo volume, tá? Porque eu tenho mais histórias com eles e muitas coisas vão acontecer, muitas perguntas vão ser respondidas. Dá para mais 2 volumes, pelo menos, mas o próximo já está até pronto. Esse encadeamento do mistério, uma das
das cenas que você evoca é o sumiço do Tipiti, né, na exposição que é montada na biblioteca. E porque é algo que o jovem leitor desconhece, né? O que é um tipiti, né? Para que serve? Sumiu o quê, né? Você tem que recorrer ao Google, ao dicionário, para ver o que é isso, né? Daí o museu foi um empréstimo do Museu de Antropologia. Nossa, Rosana. Olha, eu, eu sei que eu viajo na maionese, tá? Eu viajo Não, bastante. completamente. Tanto que quando eu fiz o Fantasma da Ótica, eu tinha lido, né? Eu tenho aqui na minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca monstruosa. Essa seria a ficção. Tudo bem? Voltamos? Ai, Voltamos? Acho que travou voltamos. aqui, né? Não, acabou a luz aqui. Deu uma queda de energia aqui. Voltamos, desculpa. Então, Fugiu do é nosso o Fantasma da controle. Ótica. É, É, é é o verdade. Fantasma da Ótica. No próximo volume tem uma história que se chama, uma das histórias, uma das partes do livro se chama A Bruxa da Casa Azul. Aí tem bruxaria no meio, aí a coisa fica feia. Mas por enquanto é só o Fantasma da Ótica. E esse seu interesse pela literatura fantástica surgiu de onde, Rosana? Bom, eu sou apaixonada por mitologia desde que eu li aos 8 anos de idade os 12 Trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato. Eu comecei a fazer, aos 8, 9 anos, eu comecei a fazer estudos de literatura, de mitologia comparada, porque eu li aquela relação do Lobato, né, com os trabalhos de Hércules, e eu fui procurar em outros livros de mitologia, descobri, logo em seguida, achei um livro na casa da minha avó, do Thomas Bulfinch, e comecei a comparar as versões. Então, eu tenho paixão por mitologia, e a mitologia é o nascedouro do fantástico. Aquelas histórias com os antigos deuses do Olimpo, e depois de outras mitologias que eu fui conhecer, a egípcia, a nórdica, a sumeriana, a indígena, né? A africanas, as mitologias africanas que são maravilhosas, especialmente a Yorubá. Eu fui conhecendo essas histórias desde garota e me apaixonei porque elas trabalham com o fantástico, com monstros, com seres mágicos, com fadas, com poderes mágicos, super-heróis, né? A gente pega uma história do Hércules, por exemplo, o grande herói da mitologia grega, e a gente pode fazer um paralelo com o Hulk, né? Por aí vai. Ou com, né, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então,
A mitologia, a literatura clássica, a literatura folclórica, os contos de fadas, está tudo muito ligado. E a nossa cultura nerd bebe nessa fonte. Então, o fantástico de hoje é o resultado de todas essas, de todo esse nascedouro, de toda essa evolução que começa com os mitos. Então, eu acho que o fantástico para mim é uma coisa natural. É raro até eu escrever um livro como a Vila Aventura que não tem monstros, dragões e outros bichos, né? Eu estive na Flip, na última edição presencial da Flip, e você autografou um livro sobre mitologia para nós. Você estava num stand alternativo, a Regina Drummond estava conosco também. E agora eu soube Isso. que você e o Antônio Chimenec andam aprontando, né? Uma coleção, né, sobre Pois mitologia. é. Eu tenho vários livros sobre mitologia porque eu continuo apaixonada pelo assunto, pelas histórias, pelos deuses. E eu e o Antônio Chimenec temos uma coleção que se chama Diários Perdidos dos Jovens Deuses, na qual a gente conta como era o diário da segunda geração de deuses do Olimpo. Então começamos com Palas Atena, o nosso próximo volume fala sobre o Hermes, depois temos o Hefestos, Afrodite, Apolo, Ártemis. Todos esses deuses, eles foram adolescentes um dia. Então nós inventamos umas histórias em que a gente inventou o relacionamento entre eles na escola das musas. Marcado em Homero, em Hesíodo, em Apolodoro, a gente pegou a contextualização da mitologia mais antiga da Grécia, da Hélade, para contar o que estava acontecendo na Hélade na época da guerra entre os deuses do Olimpo e os titãs. Está sendo muito divertido escrever junto com o Antônio, ele é ótimo. Com certeza. Eu notei algo muito interessante, o protagonismo dos cachorros, do Luke, né, o poodle da Sheila, e o Batata, que é o labrador, ele era da avó nieta do João, e eles interagem, como eu falei, a Rosana ou tem cachorro, ou é uma conhecedora exímia de cachorro. Você viu a live anterior, o Fê estava alisando, durante boa parte da live, ele estava alisando um cachorro lá, e passou macaco pela janela. E agora, esses dois cachorros tão vivos, tão fortes a presença deles na trama, né? Eu gosto muito de bicho, né? O, o Luke existiu mesmo, era o cachorro da Sheila. Ele ficou velhinho, morreu muito velhinho. A nossa conexão foi encerrada e nós estamos retomando a live aqui com a escritora Rosana Rios, trazendo, discutindo, falando sobre o livro Vila Aventura. Oi, primo Roberto! Vamos aguardar novamente. Ana Carolina entrou. Vamos aguardar. Oi, Marilena Cabral. A Rosana Rios voltará. Estou aqui à espera. Esse livro delicioso, esse romance. Nós estávamos conversando quando caiu a nossa conexão. Energia, energia. Exatamente, minha irmã. Oi, Marta Lagarta, tudo bem? Vem para casa do Lobo você também. Você leu e gostou, Roberto? Que maravilha! Já soube que... Rosana Rios voltou, vou chamá-la. Vamos lá, cadê você, Rosana? Aqui. Aguardando a chegada, continuando o nosso proseado gostoso sobre o livro Vila Aventura.
Oi, Mi, Irene Tanabe, essa origamista linda. Deixa eu ver, ela mandou aqui. Rosana Rios. Segue o convite. Oi, Fê. Oba! Eu salvei a trilha. Rosana! É o fantasma da ótica, não é possível. Voltamos, voltamos. Rosana, que coisa mais maravilhosa você colocar no fundo da biblioteca uma mulher enigmática, vestida de preto, escrevendo, anotando, né? Não, que é isso? Isso é do bairro também? Do bairro. Olha, eu queria. é, quando eu criei esses personagens, esse bairro, essa cidade, esse jeito de ser, eu queria fazer parte. Então, eu criei um alter ego, que é uma escritora chamada Luana Lagos, não é a Rosana Rios, é a Luana Lagos, mas ela é meio eu, Não, completamente. rios, lagos, né? É. Então, essa personagem ela é bem legal, porque ela é a autora preferida da minha turminha, né? E ela escreve os livros que eles citam dela, são todos livros meus com o nome um pouco modificado. E aí eu me coloquei dentro do livro, eu não resisti. Foi muito divertido. Ó, Ana Carolina afirmou que quer morar nesse bairro. Eu também. Olha, Bárbaro, não sei, um alter ego. vão acontecer umas coisas bem estranhas nesse bairro, tá? No próximo volume, deixa eu dar uma prévia aqui. Vai ter um mistério muito grande envolvendo a Casa Azul, que tem aqui uma aventura chamada A Bruxa da Casa Azul. Vai haver uma tentativa terrível de bandidos de roubarem a receita secreta de pão de queijo da dona Cleusa. Nossa, vai acontecer um monte de coisa. Vai ter uma briga danada na história que eu não posso nem contar. Ixi, acontece tanta coisa. E Esses... ela dá algumas pistas, né, a Luana Lagos? Ela fala algumas coisas para eles, sai de cena, deixa reticências no ar. É, é, Rosana, é divertido como é o personagem. o seu processo de criação? Você escreve em algum horário do dia? Tem algumas peculiaridades o seu processo criativo? Bom, olha, normalmente eu começo com os personagens aparecendo na minha cabeça, e aí aquele personagem começa a ter vida dentro do meu cérebro, começa a querer sair, começa a falar lá dentro. Se eu não deixar ele sair, eu fico doida com as vozes lá dentro, né? Então é assim que começa geralmente. Aí eu começo a pôr no papel. O meu ponto de partida normalmente é o personagem. E ao redor dele eu vou tramando outros personagens, o ambiente e tal. Essas histórias eu comecei criando a turma, criando esses 4 personagens principais, né? O Jô, a Shei, a Dani e o Al. E ao redor deles eu criei um bairro, que é um bairro bem bairro mesmo, bem tem de tudo que tem no meu bairro. E aí eu fui escrevendo as histórias. Normalmente funciona assim. Eu faço muita pesquisa, tá? Dependendo do assunto que eu estou abordando, eu faço muita pesquisa. No primeiro, por exemplo, eu tive que pesquisar sobre museus de antropologia, objetos indígenas, essas coisas todas. A gente sempre tem pesquisa para fazer. E aí eu vejo para onde os personagens vão me levar. Normalmente eu faço uma sinopse, começo, meio e fim. Eu sempre sei para onde a história vai ir, porque eu já trabalhei sem ter o final da história e aí deu um pepino danado que nem te conto. Não, E você escreve à mão ou já no computador? computador. É claro que eu tenho os caderninhos, né? Muitas anotações eu faço à mão, mas eu passo tudo para o notebook. O notebook é meu melhor amigo, ele está ali do lado, eu converso muito com ele. E eu faço uma sinopse, mas já boto no computador. Eu tenho os cadernos onde eu faço as anotações básicas, mas vai tudo para o computador e é nele que eu trabalho. Normalmente eu trabalho no horário comercial. Eu, de manhã, depois do café, abro o computador e vou trabalhando até às 11 horas, que é a hora que eu tenho que ir fazer almoço.
Aí, quando chega umas 2 da tarde, 1h30, 2 da tarde, já acabei com o almoço, já acabei com a cozinha, volto para o computador e vou até 5, 6 da tarde. Às vezes, quando a história está muito emocionante, eu não consigo largar e é 7 da noite e eu estou vendo meu marido com cara de fome aparecendo ali e tal. A gata vem miando, cadê minha comida, né? Mas eu não costumo escrever à noite, não. Deu 6 horas, 7 horas, eu desligo tudo, inclusive celular, e vou tratar de jantar, fazer jantar. Depois do jantar é maratona de seriado. Então, ou ler, né? Normalmente eu leio bastante à noite também. Então, eu não sou desses escritores que conseguem escrever de noite e de madrugada. De noite e de madrugada eu estou bem quentinha na minha cama dormindo. Rosana, e você ouve música quando você escreve? Não, jamais. Eu amo música, eu adoro música. Meu marido é músico, minha filha é cantora lírica. A gente ouve muita música, mas se eu estiver escrevendo, eu não posso ter música, porque senão eu começo a prestar atenção na música e esqueço da história. Tá. Saio cantando junto. Você consegue escrever vários livros simultaneamente ou você precisa encerrar um para iniciar outro? Não, normalmente eu escrevo uns 4 ou 5 ao mesmo tempo. Desde que não tenha. Gente, É, eu estou escrevendo um monte. Sempre 4 ou 5. Aí, quando eu tenho um que já está no finalzinho, eu deixo os outros um pouco de lado e vou naquele até terminar. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando num que são vários contos encadeados, tal. Eu recuperei alguns contos antigos meus que estavam em antologias e estou escrevendo alguns contos novos para esse livro e ainda não sei o que eu vou fazer com esse livro, mas eu estava essa semana aqui, de repente minha filha chegou, minha filha não mora mais aqui, mas ela chegou, mãe, preciso de você, e eu, peraí, deixa eu estabelecer o álibi do criminoso aqui, senão eu me perco, porque eu estava no momento em que ele estava criando o álibi dele, né, o desgraçado. Mas eu escrevo muita história policial, muita história de mistério, muita história de enigma, eu gosto dessas coisas doidas, além dos dragões, claro, né? tá. Ô, Rosana, você guarda, você tem consigo todas essas publicações, reedições? Sim. Eu tenho ali Tá. na minha estante que não está aparecendo agora, mas eu tenho todos catalogados, tal. Eles não estão em ordem, eles estão em ordem de leitor, né? Para os pequenininhos, para os mais velhos um pouco, para os juvenis, para Você não separa por editora, não, né? não, Gente, isso é papo de escritora. não, porque eu tenho mais de 30 editoras, não dá para separar por editora. Claro, Você claro, tenho ali por faixa etária, claro. tem uns mais embaixo estão os que já estão destratados, tal. Mas a gente está revivendo até os destratados agora nessa pandemia. Ô, Rosana, quando o seu marido, a sua filha, eles conseguem identificar quando você está muito aérea, transmutada por uma história? Como é que eles fazem para te chamar assim? Pois é, não, normalmente eles me deixam sossegada. A gata é que não deixa, a gata não quer nem saber, ela sobe em cima de mim, sobe em cima do computador, começa a ficar no teclado, às vezes ela apaga pedaços de texto. A minha filha fala que a mamãe hoje está ligada no 220, porque eu estou ali fazendo almoço, fazendo jantar, fazendo as coisas, pondo a roupa na máquina, tudo que a gente tem que fazer no dia a dia de uma casa, né? Fazendo compra. E ela fala, você está no 220 hoje? Eu falo, tô, porque eu tenho que terminar isso logo, porque tem um personagem ali me esperando. Ele está doido, está na beira do precipício, quase caiu. O problema com a gente, Jonas, nós escritores, você sabe disso. A gente se envolve tanto com os personagens que eles adquirem vida própria. No caso do Vila Aventura, eles têm vida própria porque eu parti de personagens reais. Mas, mesmo aqueles mais fantásticos, aqueles que estão num outro mundo, numa outra realidade, aqueles que estão lutando para derrotar um dragão maligno, né? Esses personagens eles estão tomando vida para mim, eles são reais. Eu me lembro de um livro meu, acho que foi minha primeira indicação para o Jabuti. Todas as minhas indicações para o Jabuti foram com livros de literatura fantástica ou recontando mitos.
E nesse livro eu tinha que matar um personagem, tinha que morrer porque era importante para a trama que eu tinha criado que esse personagem. Mas eu gostava tanto dele, eu não queria matar o cara. E eu fiquei, quando ele morreu, quando eu escrevi a cena que ele morreu, eu fiquei uns 3 dias assim, meio macambúzia. Eu lembro que a minha filha chegou e falou, mas você tá chateada? Eu falei, não, eu tô meio chateada porque o Jean morreu. Mas quem é Jean? Ah, é o personagem do meu livro que eu criei. Olha lá, você é doida mesmo, né, mãe? Fazer o quê? Eles criam vida, a gente se apega a eles. Até hoje eu não me conformei com a morte do Jean. Meu Deus. Eu quero ler um trecho do Vila Aventura. Antes, faz muito sentido citar aqui a Carolina Marque, que fez a capa, tem algumas brincadeiras que ela faz, ou ilustrações de miolo. E eu vou ler um trecho, porque quando o João e o seu pai, no último episódio, né, o caso da Chave Dourada, eles vão receber uma herança, ver a casa, eles entram num taxista que fala mais que a boca, que fala pelos cotovelos. E é muito divertida a fala dele, né, no carro durante o trajeto. Cadê? Deixa eu localizar, tá aqui. Ué, quem nunca? Quem nunca pegou um táxi e o taxista começou a falar um monte de coisa sem noção, ainda mais nesses nossos tempos de Uber. É verdade. Olha, seu Bino, que os levou à chácara, era um senhor muito falante. Não parou de falar um instante enquanto durou a corrida. Pacientemente contou todas as fofocas locais. Agora o seu Bino vai falar. Para vocês, olha, gente, só para vocês entrarem no imaginário da Rosana Rios, esse universo bem engendrado. Ó. E a dona Merenciana, que Deus a tenha, deixou seu porco de estimação de herança para a neta, a Merencianinha, mas ela mora na cidade grande, não quis ficar com ele. Ela deu de presente para o primo, o Tinércio, e ele resolveu que o porco ia ser o almoço de ano bom da família. Acontece que Merencianinha ficou sabendo e disse para o delegado Zéfo que matar ele era assassinato, porque o porco era da família. E foi com a polícia lá e prenderam ele, o Tinércio, não o porco. Mas daí ele chamou o Nico, que é advogado. E ele disse para o juiz que matar porco não era crime, onde já se viu. Só que o juiz conhecia ele desde que nasceu, o porco. Não o Nico. E falou que matar porco era suinocídio. E a Merencianinha entendeu suicídio e pensou que o juiz tinha dito que a avó dela se suicidou e caiu desmaiada no meio da delegacia. Mas como a delegacia funciona junto com a loja de aves, ela bateu um saco de ração para a galinha e o saco derrubou uma gaiola de frango. Foi então que a gaiola abriu e os frangos fugiram. E todo mundo saiu atrás deles, menos o Tinércio, que estava atrás das grades, e a Merencianinha, que estava desmaiada. Gente, este ser chamado Rosana Rios é normal para botar. Olha, isso é o charme da história, Rosana. Esse livro não precisava desse diálogo para funcionar, mas deu um colorido, deu. Precisava sim, porque acontece que esse taxista ele é importante na história. A falação dele, o jeito dele, vão ser importantes para um mistério que é o caso da Chave Dourada. O mistério da Chave Dourada está ligado com o taxista que falava demais e que... Ele quer o quadro de qualquer jeito, né? O retrato. Eu não posso dizer que é spoiler, né? Mas isso aí está ligado com o mistério todo da Chave Dourada. Então, eu precisava estabelecer esse taxista como um cara meio, né, falante demais. Então, ele fica ligando lá para fazenda o tempo todo, enchendo os picuados das pessoas. Então, aí eu criei isso aí para mostrar como ele era chato. Às vezes você se vê pensando nos seus livros?
Ah, em sim. algumas personagens, romances. Eu acho que quando eles estão nessa fase de criação, é direto. Quando eu vou dormir, que eu deito muito cedo, mas eu fico lendo até desmaiar, né? E aí, quando eu já estou quase desmaiando, que eu fecho o livro, apago a luz, que eu deito para dormir, eu começo. Peraí, mas aquela cena, eu acho que eu vou fazer assim. E se acontecer tal coisa? E se fulano tivesse um segredo tal que não pudesse. Então, e aí eu durmo. Eu durmo. Rosana, É. seu marido não cai da cama de tanto personagem que você leva para a cama? Não, essa altura, ele já está dormindo, graças a Deus, entendeu? Ah, tá. Mas Ai, que bom. os personagens, eles vivem na cabeça da gente. Por isso que a gente não consegue ficar sem escrever. Eu, se eu não escrevesse, eu ficava doida, com todo aquele mundo de personagem na minha cabeça falando. Ou eu ficava doida e eles me internavam, ou eu virava uma assassina serial desses que falam, olha, a gente fala, agora você tem que ir lá e jogar uma pedra na janela do vizinho. Eu acho que as pessoas que são assim meio malucas ou psicopatas é porque elas não escrevem, porque se elas fossem escritoras, elas usavam criativamente as suas loucuras. Eu sou meio doida mesmo. A minha, É uma terapia. às vezes a minha mãe aparece aqui, eu estou aqui conversando com o computador ou com alguém ou com os livros, né, ou com a gata, ela fala: "Você me chamou?" Eu falei: "Não, eu estava falando com a impressora que minha linda, por que você não quer funcionar? Você precisa funcionar, sabe? Porque eu preciso imprimir esse contrato." Então, eu acho que nós somos Já, muito doidos, Jonas. já tem data para o lançamento desse segundo volume? Acho que não. Acho que só quando o primeiro esgotar. Senão, elas Tá. não tem, tem Ibope. Eu preciso de Ibope, gente. Quando o primeiro Olha, esgotar, acho que sai o segundo. a Luana Lagos como seu alter ego, fantástico. Fantástico. E eu fui lendo, eu falei, não, essa escritora é ela. Interessante, é um narrador onisciente na trama aí. É, Parabéns, Rosana. olha só. Essa história, ela está narrada em terceira pessoa, narrador onisciente total. Mas a minha personagem, a Luana Lagos, esse meu alter ego, ela não é onisciente. Ela não é narradora, ela está dentro da aventura, então ela não sabe o que vai acontecer. Ela, às vezes, ela percebe antes dos outros, já sei a resolução deste enigma, mas ela não fala para os personagens, ela espera que eles descubram sozinhos. Enfim, Por exemplo, é uma trama que tem muitas personagens. Você tem um painel onde estão todas as personagens? não. Mas como quase todos eles são baseados em pessoas que eu conheço, em amigos meus, né? Então eu tenho eles na minha cabeça e na minha vida. Tem muitos personagens que são reais. Por exemplo, o João tem um irmão chamado Sérgio. Ah, que legal. A Sheila tinha um cachorro chamado Luke. A Dani adorava histórias fantásticas. Né? O Al sabia tudo, o Álvaro sabe tudo. A Dani tem olho claro mesmo? Tem. Tem. O Álvaro sabia, na época, eu ligava para ele e falava: meu computador deu pau, o que eu faço? Ele falava: faz isso. Então, e vários outros personagens também, né, que vão aparecer ainda. Alguns eu inventei, tipo a Paulette Perua, eu inventei. Mas as meninas que são estagiárias na biblioteca da Jaque, a Jaque existe, a Jaque é uma biblioteca muito querida. A Palmira. A Palmira não, a Palmira eu inventei porque ela não posso dizer. Mas a Marisa e a Judite, elas existem mesmo, elas são amigas também dessa turma, desse grupo que a gente tinha de leitura. E muitos outros personagens. O Rafael, que é o bibliotecário, Rafael, deixa eu contar. Rafael, que tem uma namorada chamada Aline, ele é professor, né, de português numa escola pública hoje. Na época que eu conheci ele era só estudante. A Aline, que é professora, ela é professora, sim,
Eles se casaram e já têm 2 filhos. Então, eu preciso ter o painel com a descrição dos personagens, porque esses personagens realmente existiram. Só que às vezes eu mudo, boto um para fazer uma coisa que não é o que ele faz. Por exemplo, a Marisa, que é estagiária na biblioteca, eu digo que ela adora mapas. Né? Tem um trecho lá que eu falo, ela adora mapas. Na verdade, ela é geógrafa. Então, ela entende tudo de mapas. Então, eu peguei e brinquei um pouquinho com esses meus amigos. Rosana, a gente não pode finalizar sem você falar do Fórum de Leitura do Álvaro. Ele conversa com Merlin, mas existem uns outros nomes bem interessantes. De onde você tirou? Conta para nós. Acontece que o João, a Sheila, o Álvaro, a Dani eram meus amigos de um grupo de leitores de fã-clube, um fã-clube do Tolkien. A gente lia O Senhor dos Anéis, a gente se reunia para ler O Senhor dos Anéis todos juntos, inclusive a Marisa, a Judite, o César e outros personagens que vão aparecer na história. Então, muitas coisas a gente se falava pela internet, não por um fórum, mas pelo site, pelo blog, pelos grupos de discussão. Então, eu botei esse clube de leitura, porque eu acho que é uma coisa muito legal e tem muitos adolescentes que participam de clubes de leitura, e quanto mais, melhor, né? E a gente usava nicknames, apelidos. Então, eu botei eles, quando eles falam no clube de leitura, eles têm apelidos. O Merlin é um mistério. O Merlin, ninguém sabe quem é. Se é homem, se é mulher, se é velho, se é jovem. Isso vai ser decifrado, mas bem lá para diante, tá? Então, todo mundo tinha nick. Aí eu peguei uns nicks para eles, né? Tirados das histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Então, como tem o Merlin, aí eu tenho a Nimue, né, que era o nick da Sheila. Aí o João ficou bravo comigo porque eu botei Lancelot e ele não gosta do Lancelot, mas foi um nick que funcionou ali. Né? E tem os outros personagens, todos têm nicks. Arthur, Guinevere. Então isso é bacana. Olha que bárbaro, né? Que a bagagem leitora de um escritor ressignificando o enredo, né? Mudando a gente a faz trama. muitas dessas brincadeiras internas, tá? Às vezes eu faço comigo mesma. Eu tenho um livro, ele está fora de catálogo agora, quero ver se eu reedito, que é uma história de bruxa, uma história infanto-juvenil, que se chama A Vassoura Voadora e os Brigadeiros de Chocolate. É uma história com bruxas, com vassouras que voam. Eu peguei todos os personagens dessa história. Tem personagens que são bruxas e os que não são bruxos, né? Tem os personagens normais. Deixa eu dizer que eu escrevi essa história antes de existir Harry Potter, tá? Ela é muito antiga, tem mais de 20 anos. E eu escrevi essa história e eu precisava pôr nomes nos personagens. O que eu fiz? Eu coloquei em todos os personagens nomes tirados das peças de Shakespeare. Então, a minha bruxinha principal chama Cordélia, ela tem os meninos dos quais ela fica amiga tem um deles chama Lisandro, tem um irmão gêmeo, que eu não lembro o nome do irmão gêmeo, mas também é tirado de 2 irmãos de Shakespeare. Eu botei tem até 2 cachorros, sempre tem cachorro, que se chamam um cachorro chama Rosenkrantz e o outro Guildenstern, que são nomes tirados de Hamlet, né? Então eu fiz essa brincadeira comigo mesmo. Ninguém nunca percebeu, nenhum leitor percebeu. Mas e daí? Eu me diverti colocando nomes. Que fantástico. Pessoal, Vila Aventura, romance juvenil, instigante, aventura, emoção, amor, muito delicioso de ler, fluiu. Eu confesso que eu quis esganar a Rosana, que eu estava querendo vingar a Paulette Perua. Não aconteceu nada com a Paulette Perua. Ai, se não acontecer no segundo volume. Calma. Teremos um terceiro, tá? Histórias para o terceiro. Eu estou bolando a terceira história para o terceiro. Se o livro der certo, né? Já deu. Eu não Já posso deu. encerrar sem falar dessa capa maravilhosa que a Maria Carolina Marque fez, que eu amei essa capa. A gente ficou
conversando pelo WhatsApp, trocando ideias, e ela deu uma cara tão legal para o bairro. Eu amei. Eu amei. Ela fez umas vinhetas ali dentro também, tem umas bem legais. Olha só o retrato. É. O retrato do tio-avô que cai da parede. Ixi, não posso contar. Então, foi muito gostoso escrever isso. O segundo volume está pronto e o terceiro eu estou mexendo nele. Ai, Regina, você está lascada também. Leitores, por favor, mandem para mim mensagens pelo site, pelo blog, pelo Insta, pelo Facebook, dizendo o que vocês querem que eu coloque no terceiro volume, que eu dou um jeito de encaixar, tá? Rosana, você é uma escritora de excelência, é genuinamente, grandemente maravilhosa. Parabéns, é um prazer mediar essa live e aprender com toda essa sua produção, essa inquietude. A editora Casa do Lobo reverencia a sua chegada no catálogo, e a Regina já está enrascada, porque se ela lançou o primeiro, Regina, não dá para não publicar o terceiro. Que a Paulette Perua tem que ser vingada. Não. Aquela cena, quando o Luke entra, faz aquela confusão no meio da palestra, que a gente nem sabe o que ela falaria naquela palestra, né? É muito engraçado, muito divertido. Ela só ia falar bobagem, porque ela não sabe de nada, né? Verdade, né? Os tupãs guaranás, né? Eu acho que esse livro, eu dediquei ele para um público. Não é um jovem leitor já muito mais velho, mas também não é uma criança. Esse público de transição, esse jovenzinho que está entrando na adolescência, que está começando a mergulhar numa leitura mais longa, é dele que eu gosto, é para ele que eu gosto de escrever. E você também, né, Jonas? Você também tem uma obra assim sensacional que a gente ama de paixão. E por isso também que eu fiquei super feliz de saber que você que ia ser o meu entrevistador. Não, eu estava muito mais preocupado em entrevistar você e a Ana Cláudia Ramos do que fazer a minha live. Porque, pelo amor de Deus, gente. Mas, gente, eu estou nessa vida fazem 35 anos. Eu comecei em 86 escrevendo roteiros para o programa Bambalalão. Eu nunca mais consegui parar, porque a literatura virou o meu vício, a minha razão de ser, a minha vida. Eu preciso escrever, eu preciso dos personagens, eu preciso dos livros. E aí a gente vai amarrando uma coisa na outra, e uma das coisas mais legais são as amizades que a gente fez. As amizades, né, de pessoas fantásticas, que nem o Jonas, Ana Cláudia, o Eliandro, todo o pessoal da Casa do Lobo, que a gente conheceu nas feiras, nos colégios, nas festas. Rosana, a literatura, enquanto caminho profissional, tem uma grande vantagem. À medida que a maturidade chega para nós, o mercado é mais generoso. É diferente de um profissional que fica velho para exercer o seu ofício, né? No nosso caso, a idade avaliza a carreira. A idade nos fortalece, nos dá vigor, né? Que interessante. Isso vai na contramão de um atleta. E outra coisa que acontece, que eu vejo muito acontecer, principalmente no campo da LIGE, da literatura infantil e juvenil, a gente não é concorrente. A gente dá apoio um para o outro. Se eu formo um leitor, esse leitor vai ler você daqui a pouco. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa que os autores leiam os colegas da gente para lerem a gente. Então, é verdade. Ninguém puxa o tapete de ninguém nessa profissão. Não precisa, não precisa. A gente Rosana, que o outro seja lido. Nós vamos ter que passar o anel para o Eliandro, que entrevistará a Ana Carolina Lemos, para falar do Lobo Agenor. Olha, só
Por favor, entregue para os leitores as suas palavras derradeiras do Vila Aventura. Gente, obrigada por essa live, obrigada à turma da Casa do Lobo, obrigada especialmente ao Jonas e aos outros colegas que estão aqui. Eu passo com o maior carinho esse anel para o Eliandro, que é um querido. Eu espero que vocês, quem está assistindo, pessoal, amigos, professores, bibliotecários, vocês vão ver que a biblioteca é sempre o coração dos meus livros na Vila Aventura. Mandem mensagem para mim, digam o que vocês acharam e o que vocês querem para o terceiro volume, porque a gente vai tentar atender. Obrigada para todos, beijo para vocês e viva a literatura! Viva a literatura! Pessoal, eu salvei a parte A, a parte 1, e agora eu salvarei a parte 2 em função porque caiu a minha conexão aqui, caiu a força aqui na minha residência. Parabéns, Rosana, parabéns, Casa do Lobo. Tchau, galera! Tchau. Passando anel, Eliandro. Conversa direitinho com a Ana Carolina Lemos. É o Lobo Agenor.